Nessa sexta-feira eu tenho o prazer, a honra de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o Sandro Heck. Ainda bem que eu aprendi a pronúncia do sobrenome antes. Ele que é diretor executivo da Associação de Operadores do Corredor de Exportação aqui de Paranaguá e vai trazer informações para a gente sobre esse trabalho tão importante aqui na cidade de Paranaguá, Sandro, porque temos uma cidade que tem uma comunidade portuária muito forte, uma cidade que tem um dos principais portos da América Latina e que há muitos anos acabou criando esse corredor de exportação para poder otimizar essa logística portuária, a movimentação aqui no Porto de Paranaguá. Qual a importância na sua avaliação e como funciona o corredor de exportação, que eu já sei que não é mais corredor de exportação, mas daqui a pouco a gente explica para o pessoal de casa. Muito obrigado pela presença, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia também aos telespectadores que nos acompanham. É uma honra, é um prazer estar aqui e, assim, dá muito orgulho, sim, de falar do Porto de Paranaguá. A gente fala que o Porto de Paranaguá é uma referência, não somente nacional, mas também uma referência mundial, pela eficiência com que esse porto consegue fazer, pela pequena dimensão territorial que ele ocupa em questão de berço, em comparação a muitos outros portos no Brasil e até mundialmente. Então, essa eficiência que nos dá orgulho e falar de números com relação ao Porto de Paranaguá nos inspira muito. Então, o que acontece? O Porto de Paranaguá foi muito referenciado, porque ele até foi líder, né, por muitos anos no segmento do granel. E a gente fala até do segmento do granel da parte da oleaginosa, que é o fato do milho, que é o fato da soja, que teve uma grande expansão territorial de cultivo no nosso país e, por sua vez, o Porto de Paranaguá, por muitas décadas, foi realmente, ou seja, o escoador de toda essa produção nacional. Hoje não é o líder, né? Já temos hoje o Porto de Santos fazendo um volume mais expressivo do que nós, mas a gente tem que olhar isso de uma forma muito positiva, porque, ou seja, para uma questão logística, e quando a gente fala de uma questão logística em questão do país Brasil, que tem uma dimensão territorial muito grande, é importante que haja descentralizações de escoamento. Então, quando a gente fala assim que hoje nós não somos líderes, a gente não fala isso com muita tristeza, a gente fala isso até com uma certa alegria, porque, ou seja, existem outras opções de escoamento, né, da soja, do milho, do farelo de soja, do trigo, enfim, por outras portas que não seja somente Porto de Paranaguá. E é muito interessante porque o funcionamento, toda a logística pensada, ajuda a otimizar a movimentação de cargas e, principalmente, ajuda também em elevar a arrecadação do próprio município, porque quanto mais você movimenta, maior é a permanência de impostos na cidade, porque as empresas acabam pagando impostos. Então, você tem um impacto direto para a sociedade. Você acredita que o fato desse trabalho realizado no corredor de exportações, e na próxima pergunta a gente vai explicar que já tem uma alteração sobre isso, acaba sendo importante também para o desenvolvimento do município? Sem dúvida, né? Hoje, assim, a gente fala em questão de número que esse segmento, exportação de grãos, em Paranaguá, ele representa hoje basicamente 35% a 38% do que o Porto de Paranaguá movimenta. Né? O Porto de Paranaguá fechou o ano de 2022 com 58 milhões de toneladas movimentadas. É muita coisa, né? Muita coisa. E o corredor de exportação, ele participa aí, nossa estimativa é que esse ano a gente feche em torno de 21 milhões de toneladas. Fechamos ano passado com 19 milhões, então, ou seja, vai ter um incremento melhor aí no desenvolvimento com as expectativas que a gente tem com relação ao fechamento desse ano. Então, ou seja, o corredor de exportação, com essa movimentação, a geração de mão de obra que é necessária, tanto a mão de obra diretas ou indiretas, movimenta essa proporção que eu falo, né? Um todo, basicamente, de 35% de tudo que é arrecadação operacional do Porto de Paranaguá. Sandro, o corredor de exportação, a estrutura física ainda existe, é muito importante, vem sendo desenvolvido nos últimos anos, mas hoje não é somente a associação dos operadores do corredor de exportação que opera ali, tem também a Texp, que você estava me explicando, né? Como é que funciona esse trabalho? Isso é muito importante, quando a gente fala de corredor de exportação, né, em Paranaguá, todo mundo fica imaginando, mas o que deve ser isso, né? Como que é representativamente isso? Então, ou seja, corredor de exportação
em Paranaguá é algo único de Paranaguá, que não existe em qualquer outro porto a não ser este, tá? Então, entenda assim, né, telespectador, para a gente falar de uma forma bem clara e bem didática. O Porto Paranaguá ele possui ali basicamente 17 berços. Quando a gente fala berços, é como se fosse estacionamento de navio, né? E dentro desses 17 berços, 3 berços especificamente, né, são dedicados para exportação de grãos, né? Que é o berço 12, 13 e 14. Então, ou seja, todo navio que chega e ocupa esses 3 berços, a única destinação é exportação desse segmento. E esses 3 berços, eles são alimentados através de correias transportadoras, onde a carga logística é recepcionada por 10 empresas, 10 megas terminais, que por sua vez esses 10 terminais são interligados para essas correias e conseguem alimentar esses 3 berços. Ou seja, são 3 navios que eles são embarcados simultaneamente, alimentados por uma cadeia por trás de 10 terminais, ao qual a OCP, né, por sua vez, representa um desses terminais, que é o Ciro Público, né? O Ciro Público possui também operadores portuários, por isso que chama-se Associação dos Operadores Portuários, né? E nós somos um dos 10 terminais que alimentam toda essa cadeia logística do corredor de exportação. Explicando um pouquinho, até 8 anos atrás, era chamada Associação dos Operadores Portuários, Corredor de Exportação, porque a OCP ela cuidava tanto do silo público como também dos shiploaders, ou seja, das correias e das lanças que levam a carga até o porão do navio. Por uma questão lógica e decisão dos associados, ficou definido o seguinte: olha, vamos distinguir as coisas. Fica a associação da OCP, que sempre existiu, cuidando do silo público, e a gente cria uma outra associação que envolve os 10 terminais, ao qual a OCP é uma delas, para cuidar especificamente, né, do corredor de exportação, né? E essa associação fundou-se chamando-se ATEXP, que já existe há 8 anos. O que é muito interessante. Eu estou aqui em Paranaguá há aproximadamente 10 anos, 11 anos, aqui na cidade mãe do estado. 10, 11 anos. 10 anos. A memória às vezes falha, mas eu estou há 10 anos. E eu passei muito tempo tentando entender toda essa dinâmica, porque a gente trabalha levando informação sobre o Porto de Paranaguá. Certo. E eu passei muito tempo tentando entender toda essa dinâmica. E por mais que eu conseguisse ter uma percepção, hoje eu só tive o entendimento completo conversando com você, através dessa sua explicação. Exato. E é muito importante explicar isso para o público de casa, porque esse trabalho, essa atuação, impacta diretamente na geração de mão de obra. Então, é muito importante a gente falar e a gente, por vezes, traduzir para o pessoal, para poder simplificar toda essa estrutura, que é complexa, que tem toda a sua dinâmica, mas que é fundamental para a vida de muitos trabalhadores portuários e da economia da cidade mãe do estado. Agora, uma última pergunta, me referindo a trabalho. Você acredita que o fato de Paranaguá ter um corredor de exportação, você citou, algo único aqui na cidade, ajuda a gerar emprego, ajuda a gerar mão de obra? Você acredita que é uma possibilidade também da população trabalhar nessa área? E quem tem interesse, como é que faz para atuar nessa área? Vamos falar assim, somente a OCP, né, como gestora operacional do silo público, ela agrega basicamente hoje 200 colaboradores, né? E quando a gente fala 200 colaboradores, quando a gente tem um dado estatístico de esposa, filhos que sejam dependentes, a gente está falando de mais de 600 pessoas que, por sua vez, têm a sua sustentabilidade em cima dessa única empresa. Isso estou falando somente de diretos, né? Nós temos diariamente também requisições de trabalho de parceiros, né, prestando serviços de terceirizadas, que é uma média de mais ou menos 60 mãos de obras diárias, né, todo dia lá com a gente lá. Então, vamos dizer que a gente chega ao patamar de 250 pessoas no nosso portfólio constantemente. Quando você fala isso, dimensiona nós que somos um, e a gente fala de 10, multiplique isso por 10, né? Então, a gente fala assim que nós temos hoje basicamente ali mais de 1.200 mãos de obras trabalhando somente no corredor de exportação. É uma logística que agrega basicamente a captação de mais de 2.000 veículos
descarregados, caminhões descarregados no Porto de Paranaguá somente para o segmento do corredor de exportação. Fora, lógico, né, aquilo que é descarregado também com a malha ferroviária, né? Então, a gente descarrega em média mais ou menos aí 150, 200 vagões por dia somente voltado ao corredor de exportação. Então, essa capacidade logística que nós temos, né, e que gera esse montante que eu dou de perspectiva para esse ano, que são 21 milhões de toneladas. Então, essa importância, essa referência robústica de escoamento logística absorve basicamente toda essa mão de obra. Então, quando você multiplica todo esse 1.200 mão de obras aí por dependentes, nós estamos falando aí basicamente mais de 4, 5 mil pessoas dependendo somente desse segmento. O que é muito importante. Exato. Só para a gente finalizar, Sandro, manda uma mensagem para quem está acompanhando o Bom Dia Litoral, a nossa conversa, olhando para aquela câmera dali. Manda uma mensagem para quem tem interesse em trabalhar na área, para quem sonha em trabalhar nesse segmento, no corredor de exportação. E o que também é incentivador para muitas pessoas, esse tipo de mensagem de quem trabalha e quem atua no local. Então, mande uma mensagem para quem está acompanhando o Bom Dia Litoral e quer atuar nessa área. Maravilha. Bom, nós temos basicamente cursos especializados a esse segmento, né, na área de exportação, comércio exterior, logística portuária. Então, toda pessoa que, por sua vez, queira, né, ter interesse de explorar esse mundo da logística portuária, pode buscar essas instituições e, basicamente, começar lá a ingressar e entender essa linguagem. Existem cursos básicos a nível de ensino médio, a nível superior e até mesmo de especialização. Então, Paranaguá oferece isso, né? Está especializado nisso. Então, vocês procurem essas instituições que, por sua vez, com certeza, teremos demanda de mercado e, por sua vez, você estará futuramente aí sendo um colaborador nosso, um parceiro nosso, um amigo nosso de trabalho. O que eu posso dizer com relação ao incentivo de estar inspirando esses horizontes? É fazer aquilo que o papai e a mamãe diz. Seja focado, estude e busque se empenhar e se dedicar nos seus sonhos. Seria essa mensagem. Mensagem belíssima. Eu conversei com o Sandro Heck, ele que é diretor executivo da Associação dos Operadores do Corredor de Exportação de Paranaguá. Muito obrigado pela participação, um abraço e até mais. Eu que agradeço.